pessoal, boa tarde a todos vocês. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Eu quero trazer algumas notícias, que estão aí pipocando desde a semana passada em relação ao preço dos alimentos e em relação também à Covid-19. Mas antes de entrarmos na questão da Covid-19, eu quero falar com vocês a respeito da alta dos alimentos. Quantos de vocês aí que estão indo ao supermercado e já não repararam aí a alta do preço dos alimentos? E o que é mais difícil em toda essa situação é que a maioria das pessoas, estão passando por um momento muito delicado, difícil, muitas pessoas desempregadas, algumas recebendo seguro-desemprego, outras não, apenas dependendo do auxílio para poder ir para o mercado. E aí fica aquele questionamento, como que vai ficar agora diante de um auxílio de R$300 para pessoas irem ao mercado, pagarem as suas contas, pagarem aluguel, que tem muitas pessoas que pagam aluguel. Então eu fico pensando, o que será das pessoas do Brasil? É claro que essa alta dos alimentos não é somente aqui no nosso país, é mundial, por conta dessa crise que a Covid ela estabeleceu para todos nós, Mas também eu acho que o lugar que se encontra pior é aqui o nosso país. E aqui eu peguei o site da UOL, que é uma reportagem de 6 minutos que fala: o óleo de soja fica mais caro em todo o país. Veja vilões dos preços do supermercado. Aqui começa falando assim: com certeza o óleo de soja é um deles, A maioria das altas verificadas foram em Campo Grande, que teve um crescimento de 31,85%, Aracaju 26,47%, Rio de Janeiro 22,39% e Porto Alegre 21,15%. Em São Paulo, o óleo de soja foi a segunda maior alta da sexta, com variação de 14,18%. Olha só que está dizendo assim, que um dos motivos dessa alta é que a China decidiu fazer estoques estratégicos de alimentos depois de sentir o risco de faltar comida para mais de 1 bilhão de pessoas por causa da paralisação provocada pela pandemia e ameaçado pela guerra comercial com os Estados Unidos. Então, de janeiro a julho, o Brasil exportou para a China 50,5 milhões de toneladas de soja, um volume de 32% maior do que no mesmo período de 2019. Entre 90% a 95% da safra de soja já está vendida. Então, por isso dessa alta dos alimentos, tá? Porque a China, ela comprou boa parte dos produtos do Brasil e por isso que nós estamos passando por essa alta agora dos preços, O que mais subiu no preço de agosto, no mês de agosto, Aqui fala assim que a Diese apontou altas nos preços do leite integral, arroz agulhinha, pão francês, carne bovina e feijão, que é exatamente o que está acontecendo, porque eu não sei vocês, mas 5 quilos de arroz aqui na minha região, no interior de São Paulo, se encontra R$35, você acha de 19, 25, está nesse valor. E tem outros lugares que esse valor está muito maior. Então eu fico pensando o que vai ser das pessoas agora, porque antes a gente já ia com 400, 500 reais, já era difícil para comprar alimento. Imagine agora com essa alta assim enorme. Diz que a tendência é piorar. Leite integral, as elevações nos valores do produto variam entre 1,43% e em Brasília 11,10% em Curitiba. Apenas em Vitória o preço ficou estável. Arroz agulhinha ficou mais caro em 15 capitais, com destaque para Porto Alegre, que está com 17,91%, Campo Grande com 13,61% e Goiânia 10,56%. O preço ficou estável em Curitiba e recuou menos 1,45% em Brasília. Olha só, gente, sendo que o arroz, o feijão, o óleo são itens básicos de uma casa. E os itens básicos de uma casa está com essa alta toda, Eu fico pensando, esses governantes realmente, eles não pensam na população, não pensam no povo.
E eu fico muito triste ver que, mesmo diante dessa situação toda, tem pessoas que ainda defendem políticos. É uma pena, né? Preço, ó, pão francês, preço variou de 0,23% em São Paulo e a 9,78% em Salvador. Agora vamos para carne. Carne bovina de primeira. A alta variou de 0,59% e em Aracaju a 8,89%. Ou seja, a carne a gente já sabe que estava com preço meio salgado, mas ficou pior agora por conta dessa pandemia, né? Por conta dessa exportação que está sendo feita, essa compra grande aí que foi feita de vários produtos aí pela China. Olha o feijão. O preço do feijão está em queda e recuou em 14 capitais. A maior queda foi de menos 25,53%, tá? Aí aqui tá falando assim, como que o supermercado eles têm reagido diante dessas altas, né? A Associação para os Supermercados informa que tem recomendado aos supermercados que continuem negociando com seus fornecedores e comprem somente a quantidade necessária para a reposição. Outra orientação é que os supermercados ofereçam aos seus consumidores opções de substituição aos produtos mais caros. Como se fosse possível, né, você substituir um saco de arroz, um saco de feijão por outra coisa, sendo que a gente sabe que mesmo você procurando mais barato, o saco de arroz mais barato tá R$20. Gente, eu acho isso um cúmulo, né? O brasileiro tem que pagar uma alta tão grande de alimentação diante dessa crise que nós estamos vivendo, de tantas pessoas desempregadas, mesmo aqueles que não estão desempregados, mas que não têm um salário tão bom para estar comprando esses alimentos. Então, ou seja, se antes a gente já ia com um valor no mercado para comprar e já estava reduzido, imagine agora você indo com o seu dinheiro no mercado. É como se o seu dinheiro, né, não fosse nada, R$400 não fosse nada nesse momento. Porque a gente sabe que, além disso, a gente precisa comprar mistura, né? Tem as frutas. Então, assim, gente, sinceramente, as pessoas precisam analisar as coisas que estão acontecendo, né? Acordar para a vida e ver que político nenhum está preocupado com o povo. Porque o único que poderia resolver esse problema era o presidente do país. Né? E até agora a gente não viu essa iniciativa dele, ao contrário. Esses dias saiu até uma notícia falando assim, que ele pedindo para os mercados abaixarem o valor do alimento. Como que o mercado vai fazer isso, sendo que quem está revendendo tudo que foi comprado aqui é a China? Então a China, ela tem o poder de vender o que ela comprou pelo valor que ela quiser. Então, gente, está muito complicado. Fora que eu estava vendo hoje no jornal também, que a alta do alimento também se dá devido a muitas pessoas deixarem de estar comendo fora de casa e ir no mercado para comprar os seus alimentos. Para poder o quê? Comerem na sua casa, para não gastar, para economizar. Porque diante dessa crise, muitas pessoas estão evitando sair, né, para comer fora de casa. Então, tem essa também. Agora, outra notícia aqui do site UOL também, UOL Economia. Aqui vai falar sobre o arroz. É uma notícia que foi colocada hoje, tá? Na parte da tarde, como vocês podem ver, é 1h23. Fala assim, arroz chega a custar 40 e setor diz que preço deve continuar em alta. Então, ou seja, você prepare seu bolso, mesmo que você não esteja preparado, mesmo que você não tenha dinheiro suficiente, porque vai subir muito mais. Vai ficar pior do que tá. Olha o que tá falando aqui. Essencial na mesa da família brasileira, o arroz disparou nos supermercados brasileiros, sobretudo nas últimas semanas. Um pacote de 5 quilos, normalmente vendido a cerca de R$15, chega a custar 40. R$40, gente. Fala se isso é justo com as pessoas. Fala se isso é justo com o povo. E mesmo diante disso, as pessoas não acordam para a vida, né? Levantamento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia mostra que a alta do arroz chega a 100% em 12 meses. E não há alívio no bolso no horizonte. Produtores especialistas dizem que os preços devem continuar subindo nos próximos meses. Ou seja, se você está achando que o arroz está com preço elevadíssimo, se você está achando que o arroz já está
com um preço caríssimo para você poder construir na sua casa. Imagina, daqui a alguns meses vai ficar muito pior. Não, vai ficar pior para todos nós. Vai ficar uma situação muito difícil, né? Temos apenas que orar a Deus e pedir que Ele nos ajude, nos dê solução mediante essa crise, porque é a única coisa que podemos fazer. E aqueles que têm recurso maior, ajudar o próximo, porque esse é o momento da gente olhar para o próximo, um pouco que você tem e repartir, porque amanhã pode ser você que precise de ajuda. Esse é o momento de sermos solidários com o próximo, seja familiar, seja amigo, seja vizinho, seja quem for, gente. Porque, olha, muitas pessoas vão passar fome diante disso. Vocês podem ter certeza. Aqui fala assim, Bolsonaro pediu patriotismo ao supermercado. Gente, isso aqui pra mim foi o cúmulo. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro pediu patriotismo aos supermercados para segurar os preços de itens da cesta básica. Olha só o que ele falou aqui. Estou pedindo um sacrifício, patriotismo para os grandes donos de supermercados, para manter na menor margem de lucro. Como que pode acontecer isso, sendo que ele vendeu tudo para a China? Ele permitiu que isso acontecesse. A única pessoa que pode barrar isso é ele, assinando um decreto para que isso pare. Olha, vou ficar até quieta. Em resposta, a Associação Paulista de Supermercados informou que os aumentos são provenientes dos fornecedores de alimentos, que são provenientes de variáveis mercadológicas, como maior exportação, câmbio e quebra de produção, que foi exatamente o que eu falei para vocês. Eles falam sobre essa queda de produção aí, é uma mentira lavada, porque está produzindo normalmente. O que acontece é que boa parte dos produtos aqui do Brasil, né, da parte alimentícia, foi vendido para a China. Como eu mostrei para vocês na outra publicação da UOL de 6 minutos, tá? É uma reportagem que é falada 6 minutos da UOL. Então, assim, isso aqui é totalmente mentira, né? Porque o que aconteceu aqui, que deu essa alta toda, foi porque foi vendido os produtos para a China. De fato, os supermercados são apenas a ponta da cadeia. O encarecimento do arroz vem das etapas anteriores, segundo a Associação Brasileira de Indústria de Arroz. Assim como outros produtos da cesta básica, como óleo de soja, feijão, a alta do arroz está ligada à valorização do dólar, que torna as exportações mais lucrativas aos produtores. Além disso, a safra de arroz nesse ano caiu ao mesmo tempo em que a demanda interna pelo produto cresceu durante a pandemia do novo coronavírus. Aí que fala assim, que com o isolamento, as famílias passaram a consumir mais cereal no ano de menor oferta. Então, o preço foi subindo. Então, isso também tem muito a ver também, né? A questão das famílias estarem consumindo mais, evitando sair de casa, então você acaba comprando mais alimento. Teve muita gente que ficou com medo de ter falta de alimento e acabou indo mais ao mercado para fazer estoque de alimento por conta disso. Então, assim, gente, quem fez estoque de alimentação, tá bem, né? Que já estava se preparando aí para essa crise que já vem sendo falada há muito tempo. Mas quem não estava preparado, né, e que não fez isso, né, ou que não mora, por exemplo, em sítio, que produz o que vai comer, né, que está mais tranquilo em relação a isso, tá feito. Agora, quem não fez isso, infelizmente, vai sofrer muito. E é até complicado você falar para uma pessoa agora fazer estoque de alimentação, porque com a alta que está, quem tem dinheiro para ir? Quem tem dinheiro para ir no mercado agora para fazer estoque de alimento? Então, gente, eu acho que é o momento da gente despertar, ver o momento que a gente está vivendo, que essas coisas são propositais que estão acontecendo, que estamos diante de momentos solenes neste mundo. É hora da gente parar de se apegar às coisas daqui, parar de achar que tá tudo lindo e maravilhoso, porque a tendência nas coisas deste mundo é piorar, não é melhorar. Se você está buscando melhoras aqui, me desculpa, mas você está totalmente errado. Não haverá melhoras. Aqui continua dizendo assim, que o principal motivo da alta dos preços no arroz também é o dólar, de acordo com o economista Fábio Silveira. Embora o dólar tenha mostrado alguma redução nas últimas semanas, a média é muito alta em relação ao ano passado. Então, ou seja, essa alta também dos alimentos tem a ver com o dólar, tá? As exportações de arroz beneficiados saltaram 260% entre março e julho deste ano para 300 mil
toneladas. E para piorar, também houve a redução de 59% das importações do produto no período, para 48,3 mil toneladas. O resultado da balança comercial levou a uma menor disponibilidade do arroz no mercado doméstico, tá? Aqui fala assim, ó. Demanda internacional pelo arroz brasileiro. Não foi só por causa do dólar que as exportações aumentaram. O arroz brasileiro também passou a ser mais buscado no mercado internacional durante a pandemia, ou seja, o preço do arroz ele também aumentou, como eu já falei desde o começo do vídeo, não é só apenas por causa do dólar, mas por causa que os produtos do Brasil que estão aumentando, como óleo de soja, carne, arroz, feijão, eles foram mais exportados para fora do país, né? Países de fora, eles começaram a comprar mais os produtos do Brasil por conta dessa pandemia. A pandemia tirou o excedente de outros países produtores, como a Índia, Tailândia, Vietnã, e houve um desabastecimento do mercado internacional. E esses países tiveram dificuldade ou pararam de vender seu produto no mercado externo, enquanto o Brasil exportou bastante entre maio e junho. Por isso, essa alta, gente. Por isso que é importante a gente pesquisar, por isso que é importante a gente buscar, saber o que está acontecendo, se inteirar, né? Porque a tendência é piorar e nós devemos nos preparar para isso. E é que nem eu falo, diante de uma crise que a gente está vivendo, de várias indústrias aí, mandando pessoas embora, muitas pessoas ficando desempregadas. Vocês imaginam o que pode acontecer num país onde a pessoa não tem dinheiro, onde o auxílio foi reduzido para R$300 e esse auxílio só vai até o final do ano? Como que essas pessoas elas vão lidar com essa situação? Não tendo o poder de compra. E nesse momento tendo o poder de compra reduzido. O arroz brasileiro também passou a entrar em novos mercados, segundo ele, como o mexicano, que vinha sendo prospectado há 2 anos pelo setor. Aí, José Matias Martins, presidente da corporativa Arrozeira, também destaca a demanda externa maior. Os países asiáticos pararam de exportar e os Estados Unidos, maiores exportadores das Américas, estavam sem produto. Então, houve alta na procura pelo arroz brasileiro. Então, essa alta aí do produto brasileiro foi que gerou aí essa alta dos alimentos. Então, gente, é um momento da gente realmente se preparar, você economizar o máximo que você puder na sua casa, porque a situação cada vez mais vai ficar difícil. Se você acha que tá legal do jeito que tá, se você acha que já tá difícil, se prepara que vai ficar pior, tá? E o que eu mais, assim, fico agoniada, né, que eu fico, assim, triste, vamos assim dizer, é que diante de tudo isso que tá acontecendo, a gente vê as pessoas lidando com a situação como se nada tivesse acontecendo. Parece que as pessoas não estão despertas, não estão procurando se informar em relação a isso. E a gente tem que tomar muito cuidado, tem que se preparar, porque daqui por diante vamos só vivenciar situações como essas cada vez mais. Bom, deixa eu ver aqui. Eu quero falar para vocês uma notícia que também saiu no UOL essa semana, falando a respeito do Covid-19. Aqui uma notícia bem assim, que não assusta nós, porque nós sabemos que essa não vai ser a última pandemia. Aqui fala assim que o mundo deve estar mais bem preparado para a próxima pandemia, diz chefe da OMS. O chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros, disse nesta segunda-feira que o mundo precisará estar melhor preparado para a próxima pandemia ao pedir que países invistam em saúde pública. Ou seja, ele deixou claro que nós vamos passar por uma nova pandemia. Essa não é a última. E é que nem eu falei em outras lives minhas aqui, eu preparei todos vocês. Eu falei, gente, não fiquem assim, acomodados, achando que tá tudo legal, que tá tudo bem, que não vai acontecer mais nada, que logo essa pandemia vai passar e vamos voltar à nossa vida normal, porque não existe vida normal mais, gente. Nós estamos vivendo no tempo do fim. E a tendência é piorar. Tanto que nós estamos vendo agora, eu trouxe essa notícia para mostrar aqui para vocês. Mais de 27,19 milhões de pessoas já foram infectadas com o coronavírus pelo mundo, tá? Segundo a contagem dos Reuters, tá? Desde que os primeiros casos foram identificados na China em dezembro de 2019, tá? Essa não será a última pandemia, disse Tedros.
em uma coletiva de imprensa em Genebra. A história nos ensina que surtos e pandemias são um fato da vida, mas quando a próxima pandemia vier, o mundo precisa estar pronto, mais pronto do que esteve desta vez. Se o mundo já não estava pronto dessa vez para essa pandemia, você acha que vai estar pronto para a próxima? Que nem sabemos qual será, se vai ser a continuidade dessa, ou de maneira até mais pior, né? Não sabemos. Então, assim, gente, não adianta vocês quererem melhoras, que tudo vai ficar lindo, colorido, porque isso não vai acontecer. Nós estamos vivendo no tempo do fim. A única coisa que devemos fazer é nos preparar a nossa família, se consagrar, não ficar com medo, ansiedade, desesperado, porque muitas pessoas veem essas notícias e começam a entrar em certo desespero. E esse não é o objetivo quando eu trago essas notícias, porque aqueles que estão consagrados a Deus e preparados, estão em total meditação na palavra de Deus, vão ver essas notícias com alegria, porque são sinais nítidos da volta de Jesus. Jesus está próximo de voltar. Então, o que nós devemos fazer como filhos dele? Nos preparar. É a única coisa que podemos fazer, nos preparar, pedir a proteção divina para nós, para nossa família, dedicar mais tempo à oração, que é um ponto que nós erramos muito, todos nós. Temos uma relação muito fraca com Deus. Temos que aprender a ter uma relação íntima como temos com um amigo, para sabermos lidar melhor com essas situações de maneira sábia. Porque muitas pessoas, principalmente as cristãs eu falo, gente, não é igreja, tá? Cristã, quando eu falo, é pessoas que creem na Bíblia, que creem em Deus, tá? E que estão sempre estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Quando você está em total comunhão, você não tem medo, mas tem pessoas que são cristãs e que ficam com medo, sabe? Parece que não conhece a palavra de Deus, parece que não tem uma relação íntima de confiança em Deus. E nesse tempo agora de provação que nós estamos vendo, as provações que nós estamos passando, em questão de alta de alimento, muitas pessoas que estão já passando dificuldade nas suas casas, é momento de depositarmos a confiança em Deus, confiarmos em Deus, sabendo que, apesar das dificuldades, Ele é capaz de prover o que é necessário para nós. Então, essa confiança, ela só é exercida a partir do momento que você aprende a confiar em Deus, tá? Depositar total confiança em Deus. Deixa eu ver a próxima notícia aqui que eu quero... essa daqui, que eu achei bem, assim, interessante, falando sobre o protesto que teve em Roma, tá? Essa notícia foi publicada no dia 5/9. 1.000 pessoas protestaram em Roma contra máscaras e vacinas. Manifestantes levavam faixas e cartazes contra a obrigatoriedade do uso das máscaras e de vacinação, e a favor da liberdade. Até o Papa Francisco foi criticado como Satã. Gente, olha só. Eu achei muito interessante isso aqui, porque realmente as pessoas estão acordando. Uma coisa que ficou bem nítida para mim esse feriado e esse final de semana foi o acesso das pessoas à praia, a lugares que já estão abrindo, tipo restaurantes, bares, e muitas dessas pessoas não estavam seguindo os protocolos de segurança que foi colocado aí pela OMS. E eu falo, gente, cadê o vírus aí? Né? Cadê a pandemia aí? Né? As pessoas todas aglomeradas em praia e toda essa pressão durante meses aí que a gente não saísse, que a gente não saísse de casa sem proteção, saísse só por coisas básicas, e agora de repente passamos por uma fase, né, aí que diz que está estável, que o número de mortes, né, diminuíram. Isso eles estão falando porque nós estamos em época política, então ninguém quer perder voto, certo? E de repente não existe mais vírus, né? Todo mundo aglomerado em praias, como se nada tivesse acontecendo. Então, cadê o vírus diante disso? Cadê as autoridades para dizer algo em relação a isso? Então, assim, é por isso que é meio complicado e as pessoas estão de saco cheio e já estão acordando para que muitas dessas coisas são manipulação. Manipulação para tirar a nossa liberdade, porque a liberdade de ir e vir foi tirada de nós. De não ter acesso a locais que gostaríamos de continuar tendo, que tínhamos antes. Então, as pessoas estão acordando e estão percebendo as reais intenções dos governos mundiais.
Aqui fala assim que 1.000 pessoas protestaram neste sábado no centro de Roma, capital da Itália, contra a obrigação de vacinar crianças de idade escolar ou usar máscara em meio à pandemia do coronavírus. Aqui fala assim que não há obrigação de vacinar, são alguns dos slogans que ficaram nessa passeata aí. Sim, a liberdade de escolha, não as máscaras nas escolas, não ao distanciamento, a liberdade pessoal é inviolável e vive a liberdade. Eram alguns cartazes e slogans que estavam aí nessa passeata. Então, gente, as pessoas, elas não estão mais cegas diante do que realmente está acontecendo. Por que que não pode ir para a escola? Por que que não pode, por exemplo, ir a um restaurante se as pessoas agora estão todas aglomeradas em praias? E alguns relatos que a gente escuta de pessoas que foram nesses ambientes aí e as pessoas nem estavam usando a máscara, não estavam se utilizando do protocolo de distanciamento que a OMS fala que tem que existir e que foi imposto sobre nós. Porque eu acho assim, a questão da vacina, ela não deveria ser algo obrigatório. A vacina tinha que ser uma questão de escolha. Eu escolho se eu quero vacinar a minha e a minha família. É uma questão de escolha, mas a gente sabe que isso vai se tornar obrigatório. Por isso que em alguns países as pessoas estão saindo nas ruas, estão se manifestando contra essa obrigatoriedade aí. Vamos para a próxima notícia. Aqui eu estou utilizando a página do pastor Michelson Borges. Ele tem um canal no YouTube, quem quiser entrar lá. É muito bom o canal dele, ele coloca vários vídeos relacionados ao fim dos tempos, com bastantes conteúdos ótimos, bíblicos. E aqui ele está falando sobre Papa usa a pandemia para apelar um descanso para o ambiente. A pandemia do Covid-19 mostrou como a Terra pode se recuperar se permitirmos que ela descanse, e deve estimular as pessoas a adotarem estilos de vida mais simples para ajudar um planeta gemendo sobre a constante demanda por crescimento econômico, disse o Papa Francisco na terça-feira. De certa forma, a atual pandemia nos levou a redescobrir estilos de vida mais simples e sustentáveis, disse Francisco uma mensagem por escrito. Já podemos ver como a Terra pode se recuperar se permitirmos que ela descanse. O ar fica mais limpo, as águas mais claras e os animais voltaram para muitos lugares de onde antes haviam desaparecido, escreveu ele. A pandemia nos trouxe a uma encruzilhada, ou seja, ele está querendo dizer o que é com tudo isso? Que a Terra tem que ter um dia para parar, que a Terra tem que ter um dia para descansar, porque com essa pandemia ficou nítido que muitas coisas melhoraram, principalmente na questão do meio ambiente. Aí ele continua dizendo, o pontífice exortou as pessoas a aproveitarem a oportunidade para refletir sobre seus hábitos de uso, consumo, transporte, alimentação e energia. E até agora, a demanda constante para o crescimento é um ciclo interminável de produção e consumo. Estão exaurindo o mundo natural. A criação está gemendo. Citando as crises médicas, sociais e econômicas desencadeadas pela pandemia, Francisco disse que era hora de justiça restaurativa. Chamar a atenção para a fragilidade da Terra é uma marca registrada do Papa Francisco. Ele enfatizou de forma pungente a responsabilidade urgente das pessoas de curar e cuidar do meio ambiente. É uma encíclica que foi realizada em 2015. Muitos de vocês já devem ter visto vários vídeos falando a respeito disso, sobre essa encíclica, onde ele fala sobre o repouso da Terra no domingo, o descanso no domingo. E acredito que esse momento que nós estamos vivendo era bem propício para isso. Deixou bem claro que a Terra precisa sim de um momento de descanso, porque tudo que eles estão tentando ligar o ambiente com a pandemia. A pandemia está acontecendo por conta do meio ambiente, então a gente precisa repousar a Terra. Francisco convidou todas as nações a adotar metas nacionais mais ambiciosas para reduzir as emissões que prejudicam o meio ambiente. Aí que o pastor colocou uma nota assim, né? Para bons entendedores que acompanham o que tem escrito e dito desde 2008, meia matéria no New York Times, basta. Se não está entendendo o que estou dizendo, convido a assistir 2 vídeos abaixo. Aí que são os 2 vídeos. Depois, quem quiser estar acessando o link, eu vou colocar o link abaixo do vídeo, tá? Para vocês estarem assistindo. São esses 2 vídeos que o pastor Michelson Borges fez no canal dele falando sobre o coronavírus, sobre o reset que eles querem fazer, tá? Relacionado com a questão da nova ordem mundial. O canal dele é muito bom, então recomendo que vocês entrem lá para vocês estarem vendo a respeito desse assunto. Então, o Papa aí, né, utilizando esse momento para falar a respeito do repouso no domingo, de parar tudo no domingo, ninguém trabalhar no domingo, das famílias repousarem, da natureza repousar, mais tempo para a família. Realmente é uma fala, vamos dizer assim, muito boa em relação a isso.
que realmente precisamos repousar, realmente a terra precisa ser bem cuidada, porque não estamos fazendo isso, mas sabemos que o verdadeiro dia de repouso instituído por Deus desde a criação do Éden é o sábado, e não o domingo, que foi criado pelo homem, não por Deus. Então aqui já está totalmente equivocado, mas sabemos que tudo que está acontecendo nesse momento está se encaminhando para esse momento tão aguardado, esperado por muitos de nós que estudamos a Bíblia e sabemos o verdadeiro dia de adoração, que é o sábado. Bom, a última notícia do dia que eu quero mostrar aqui para vocês é a respeito do terremoto que atingiu aí o mar no norte do Ceará. Sabemos que desde a semana retrasada, se eu não me engano aqui, está tendo tremores de terra que foram sentidas na Bahia e algumas cidades ali da Bahia, né? Algumas cidades ali do Nordeste. E alguns pesquisadores têm dito que esses tremores que estão sendo sentidos é por conta desse terremoto que está dando lá no mar, né? Do norte. Aqui fala que um terremoto, que foi o terremoto que aconteceu ontem, foi de magnitude 6,6 e foi registrado no Oceano Atlântico, ao norte do estado do Ceará ontem. O tremor foi registrado pelas estações de rede sismográfica brasileira, tá? E segundo essa rede sismográfica, né? O epicentro do terremoto ocorreu aproximadamente a 1.219 quilômetros a norte e nordeste da cidade de Acaraú, no Ceará, e a 1.277 quilômetros a norte de Fortaleza. O evento foi registrado por todas as estações. Dada a magnitude do evento, é de se esperar que novos tremores, que são réplicas, elas continuem ocorrendo nas próximas horas. Então, gente, como eu venho falando aqui, vou sempre repetir para vocês, a Bíblia é clara que haveria terremotos, haveria epidemias, pestes, fomes em todos os lugares do mundo. E a gente está vendo que esse tipo de tremores, que nunca foi tão frequente acontecer, que a gente sempre vê acontecendo em outros países, está ocorrendo agora com maior intensidade. Principalmente no nosso país, que é um lugar onde a gente sabe que quase não havia frequência disso. Então, eu acho que é o momento da gente despertar. Eu trouxe essas notícias para despertarmos. Não há tempo mais de brincarmos com a nossa salvação. Não há tempo mais de brincarmos com a verdade que conhecemos, porque, gente, a graça ainda está para nós. Está prestes a acabar. Então, devemos aproveitar o tempo que nós temos para realmente nos consagrarmos as nossas famílias, a nossa vida a Deus. Não há tempo mais de brincarmos com a verdade bíblica. Não há tempo mais de brincarmos com o conhecimento que obtemos em relação à palavra de Deus, tá? Deus nos ama, Deus está dando um momento de graça para que possamos refletir a respeito disso e seguirmos a sua palavra, passarmos para outras pessoas. Este é o momento de fazermos isso. Não há tempo mais, gente. Todo dia temos uma notícia diferente, uma notícia que mostra que a volta de Jesus está muito próxima. E eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas, mediante tudo isso que está acontecendo, vendo com vistas cegas, não se importando, achando que está tudo brincadeira, que não tem que se preocupar, que não tem que se importar. E sim, temos que nos preocupar, e sim, temos que nos importar, sim. Não há tempo mais de ficar, pensando, se eu quero me consagrar a Deus, eu não quero saber das coisas de Deus. Não é momento para isso, nunca foi. E agora, mais ainda, porque temos sinais cada vez mais nítidos. Sinais repetidos, toda semana coisas diferentes acontecendo. O que mais será que é preciso acontecer para que você se desperte, para que você se volte a Deus? Que você use esse momento que Deus está te dando agora para se consagrar a Ele. Não deixe para depois, tá? Deus ama muito a você. Você é muito importante para Deus. Por isso que eu trago esses vídeos aqui para alertar a você e a sua família, para vocês se voltarem para Deus, para vocês se consagrarem a Ele, para vocês terem uma relação íntima com Deus e pedir a Ele auxílio para lidar com todas essas notícias, com todo esse momento, porque vamos precisar depositar a nossa confiança total em Deus. E aqueles que não estão fazendo isso, que não estão buscando isso em Deus, vai ser muito difícil diante desse momento que nós estamos vivendo, porque a tendência é cada vez mais as coisas piorarem. Não deixe de estudar a palavra de Deus. Não deixe de se consagrar a Deus. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. E peço que desde já
vocês compartilhem este vídeo o máximo que vocês puderem. Curtam, porque quanto mais vocês compartilharem e curtirem, mais pessoas terão acesso a esse canal e vão conhecer a mensagem de Deus que é pregada aqui. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau! Revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. Mas se tento o timão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim me oferece a salvação. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo liberta. Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas no alto mar. Em breve irei atracar no mar onde a água é cristal, e onde estarei para sempre liberto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até ali